Gente, estamos de volta, né? Como a gente disse na saída para o intervalo, né? O Kleber chamava a atenção da necessidade da construção cidadã, né? A gente está falando aqui de construção de um sentimento de cidadania e de uma prática cidadã também, né? O que a gente cobra muito aqui, né? Você vê muito, as pessoas até falam assim, Anderson, você critica muito a classe política, você critica muito o ato político, né? Os políticos em si. Mas o que a gente pode fazer para mudar, né? E já escutei, inclusive, gente falando assim, você só critica, mas não faz nada. Gente, a minha função aqui, né, como jornalista, a minha função como comunicador, é mostrar para você, cidadão, que você, né, está sendo administrado, está sendo guiado por determinadas pessoas. Então, eu vou mostrar a conduta desse pessoal, né? Essa é a minha função. Não me cabe, enquanto comunicador, enquanto jornalista, ir lá e executar enquanto executivo e legislar enquanto legislador. Não é a minha função, muito menos, né, levantar aqui questões legais, né, que é uma função do judiciário. É assim que se constitui o nosso Estado. Nosso Estado é dividido, né, através desses três poderes e eles estão, né, trabalhando de forma harmônica, né, e paralelamente, né, sem que haja realmente muita intervenção, apesar de que a intervenção do judiciário tem sido cada vez maior por conta, né, da péssima conduta do legislativo e do executivo. Uma questão. Então, para você que critica muito, né, o nosso posicionamento crítico aqui, na verdade, você, cidadão, né, você que está aí, contribuinte, que gosta muito, né, de falar nas redes sociais e propagar, na verdade, copiar a ideia dos outros, né, você sim devia estar preocupado em fazer a sua parte. E aí o que você pode fazer? Vai para os conselhos, tem conselho de saúde, conselho de educação, conselho da cidade. Se você tem uma expertise, vai para o conselho, dá sugestão, participa. Os conselhos são deliberativos, eles têm condições de apresentar mudanças e uma administração pública decente ouve os conselhos antes de tomar suas atitudes, né? Inclusive, legalmente, tem que ter uma questão do Conselho de Saúde e Conselho de Educação, que precisam ser consultados e precisam avalizar todas as decisões que o Executivo tem pela frente. Então, você tem instrumentos de participação, sim. O meu instrumento está aqui, em trazer para você o que está acontecendo na classe política, as condutas boas ou ruins, né? E aí você vai falar de novo, você só fala coisa ruim. Bom, a coisa ruim tem sido a principal, infelizmente. Mas a gente fala de coisa boa também. Ontem, por exemplo, aqui, eu elogiei o secretário Elias Martins pela questão da retomada da festa das colônias, né? A gente elogiou, é uma boa ação, né? Todas as boas ações, a gente elogiou aqui, por exemplo, quando o Marcelo e o André estavam aqui falando das fotografias do projeto, né, do nosso Facebook, a gente elogiou o fato, por exemplo, da gente ter a reta, que é belíssima, arborizada como poucas no nosso país, agora está visível, né? Teve gente que viu lá a foto do ipê amarelo e perguntou, nossa, mas plantaram esse ipê hoje porque não estava vendo ontem? É claro que você não estava vendo ontem. Tinha um monte de carro parado no centro da cidade, então você não via. O nosso canteiro estava escondido, né? Porque era um estacionamento. Esse é um ponto positivo. Beleza, abriu. Perfeito, estamos elogiando também. Mas, evidentemente, eu não posso deixar aqui, é minha função social, né? Eu sou formado em comunicação social, né? Sou um comunicólogo, minha função enquanto profissional é uma função social, eu não posso abrir mão de mostrar para vocês o que está de errado. Então não são críticas levianas, são críticas e são apontamentos de atos que não estão obedecendo ao interesse público. E percebam bem, interesse público é diferente de interesse do público. Então, perceba bem essa diferença. Interesse público é uma coisa, interesse do público é outra. Combinado? Vamos falar de capacitação profissional, então. Estou recebendo aqui, tenho a honra de receber de novo o professor Paulo Martins Rocha, que é o gestor lá da CAPET, né, a Casa do Pequeno Trabalhador de Teresópolis, essa instituição maravilhosa do município. A gente já teve a oportunidade de falar com o professor quando ele assumiu esse desafio, né? Tinham poucos meses, né, professor, que o senhor tinha assumido. Exatamente, veio acho que aqui tinha falar com a gente. um mês e pouco. Exatamente. Foi em maio, né? Foi quase foi por 2 aí, meses. em maio, né? Logo no comecinho do programa, Exatamente. o professor esteve aqui explicando e está de volta, né, como prometido, falando um pouco dessa belíssima instituição. E o Kleber estava falando aqui, gente, o Kleber, o professor Paulo participou, né, de uma capacitação do Kleber
há quase 10 anos, né, Cleber? Nossa, que honra. Não, veja bem, né? Que legal, né? A minha história na cidade, eu tenho que dizer que eu tenho que trazer com muito orgulho, com muito carinho no coração, porque ter um professor como esta figura dentro de uma sala, né, da qual eu estava conduzindo um trabalho, é uma honra. Né? É uma honra porque eu tenho que enaltecer o trabalho do professor. Com certeza. A gente sabe que é muito importante. E vamos, quem está aí ligado em gastronomia, por favor, começa a prestar atenção aqui, porque tem um monte de recado para vocês. Pois é, né, professor? Eu quero começar perguntando ao senhor o seguinte. Na semana passada, eu e o Kleber, a gente estava discutindo aqui, porque a gente fez uma matéria, inclusive, o Jornal Diário fez uma matéria falando da dificuldade do mercado de trabalho, sobretudo na gastronomia, de encontrar um profissional capacitado. Ou seja, tem vaga, né, os restaurantes estão precisando de gente, mas é uma função que necessita ter aquele preparo. E a gente falava justamente sobre a questão do curso de garçom, né, professor? Exatamente. É o curso que eu vim aqui falar, que houve a formatura, a primeira turma desse ano, né? E eu abri, por causa do problema da idade, né? Sim, que tem essa delimitação. Até 17 anos, eu abri, como vi que tinha em cada período 6 até 8 jovens, até mais um pouco, mas uma idade pequena, pouca, 15, 16 anos, podem trabalhar, tem a questão do jovem aprendiz. Mas aí o empresário não gosta muito, porque eles não podem trabalhar à noite nem servir bebida alcoólica. Né? Então, eu abri vagas para o pessoal do EJA. Olha, como eu já fui instrutor de dança de salão em uma oficina de dança, em 2 oficinas de dança, eu ofereci para a orientadora educacional algumas vagas. No início, eu ofereci 2 ou 3. Então, agora nós já estamos com 15 inscritos para o segundo curso. Olha, que não do EJA, menos da metade lá da Capete e o resto na idade adulta já. Ou seja, já podem ser contratados. Eu já estava, inclusive eu abri para 18 até 20 anos. Já tem de 23. Já tem um pai de aluno formado semana passada que pediu, que trabalha em serviços gerais, pediu muito. Olha, eu vou criar uma exceção, vou aceitar. O senhor pode vir. Eu posso ir. Ele ficou todo animado. Aí eu disse, só tem uma coisa, por não ser da Capete, no final, na formatura, tem que um compromisso de ir com o uniforme. Sim. Arranjar um patrocínio ou comprar o uniforme de garçom, gravatinha, conforme a gente... eu mandei uma fotografia hoje para a TV Diário, não sei se receberam. Vamos ver, eu acho que a Rosana passou lá para a gente, daqui a pouco a gente vai mostrar aí para você, né, da formatura. É isso aí. Então, eles pedi para Rosana... calça preta, cinto, sapato, camisa de acordo mesmo, né, professor? Camisa branca de manga comprida, com gravatinha borboleta, que eu faço questão de dar de presente a gravatinha. Olha, que bacana, gente, porque muito legal. Porque é menos uma despesa para a Capete e para o próprio, né, aluno, no caso de adulto. Então, eu estou abrindo e estou conseguindo retorno imediato. No dia da formatura vieram 3 fazer matrícula, um de 23 anos, um de 18, outro de 19. Ou seja, aí você tem 2 questões, né, professor? Primeiro, as pessoas acreditam, evidentemente, no curso. Ou seja, o curso, ele goza de credibilidade. As pessoas procuram o curso. E segundo, a demanda é muito grande. A gente tem aqui quero falar sobre polo isso. Gastronômico, né? Eu fui a 3 restaurantes pedir vaga para estágio. Eles queriam contratar logo. Olha. Aí aconteceu esse problema de idade e tal... e que vai ser resolvido, né, com a próxima turma, com certeza. Então, estão precisando para ontem pessoas Olha, que coisa, né? formadas, né, e com alguma prática. Prática eles não têm muita ainda. Sim. Eles têm um pouquinho, várias aulas práticas lá e tal, o alicate com a colher, etc. Até uma coisa também, a gente até diagnosticou na matéria, até a gente falou sobre isso, né, Kleber? Porque às vezes a pessoa fala assim, vou fazer lá o curso de garçom. Mas não precisa muita coisa para ser garçom, precisa sim, gente. Não é só segurar uma bandeja, como a gente falou aqui com o Kleber. É um curso que tem bastante coisa técnica ali, como o professor falou, o alicate, que é aquela coisa de você, né, manusear o talher para poder servir
bem, para fazer... Tem várias técnicas. A própria bandeja, quando você vai servir com uma garrafa numa bandeja, como segurar. O cliente, como segurar e como oferecer, se posicionar, né? Ao claro, lado do cliente, né? Então tem tudo isso. A bandeja atrás, ele pega a garrafa e vai pela frente. Sim. Mas, professor, o senhor estava falando uma questão legal, né, até os 17 anos, em que esse pequeno profissional, esse pequeno trabalhador, não pode realmente, à noite, não pode servir bebida alcoólica. Mas boa parte dos restaurantes precisam de cumins, que são justamente aqueles que recolhem pratos, são aqueles que servem uma água, enfim, que ajudam na arrumação do salão. Então, esse aprendiz, ele poderia ser encaixado dentro desse nicho, né? Dessa formatação, que eles não mexem com a venda de produtos, eles não vendem... Não, e isso poderia... À noite também tem um determinado horário, não sei se é 10 horas ou 11 horas, até esse horário, né? Limite. E à noite é uma criança, como se fala, né? Aí a pessoa fica lá bebendo... E acha que vai... Aí, mas realmente menor não pode. É uma oportunidade importante. A gente está falando aqui, né, gente, um momento de recessão que o país vive, né? E aí a gente tem dois fatores muito claros nessa questão da gastronomia, sobretudo no garçom. Primeiro, né, a impressão da sociedade de achar que ser garçom não precisa de tanto preparo assim. É uma falácia, precisa muito. E segundo, é a questão de não ser uma carreira atrativa, né? A gente até falou, né, Kleber? Eu não quero ser garçom minha vida inteira. Gente, ninguém está querendo que você passe a vida inteira fazendo uma coisa só, é claro. Mas, como um ponto de partida, a gente até falou sobre isso, né, professor? Apareceu a foto. Tá aí a foto. Eu vou pedir para botar bota na tela inteira, Rica. Olha que bacana aí, né? Essa galera que se formou, né, professor? Foi, exatamente. E não aparecem dois, que um faltou e o outro não foi de uniforme, ficou com vergonha. Mas eles estão já colocados, já estão trabalhando, professor? Não, eles são menores. São menores, tá? Fizeram o curso. Gente, eu tenho que fazer uma chamada e eu vou citar nomes. Vamos lá, cita nome. Vânia Badini, Vinícius Klaus. A Vânia eu sei que assiste. Tá lá Nilson, Wilson, Vinícius, Rosa, Mariana, Vinícius. Você falou aí, Vinícius Klaus. Ele... marcamos uma visita. Os garotos gostaram, mas deu sorvete, gelato. Né? Então, o Vinícius foi espetacular. Ele abriu as portas do restaurante para visitar. Eu providenciei 2 visitas, né? E nas 2 visitas nós fomos muito bem recebidos. Que bom. E o primeiro foi o outro aqui do lado, Paraíso de Agriões. Paraíso de Agriões com posso falar, né? Lógico. Eles falaram para depois entregar o currículo lá e que olha que bacana. Todo restaurante tem outro cursinho de adaptação ao procedimento, comportamento da própria tem ali o código empresa, né? do próprio restaurante, né? Exatamente. Então eles ofereceram também. Que bacana. São nessa fase. Mas aí entrou nas férias das Olimpíadas, né? Aí eu perdi o acompanhamento. Mas assim que eu voltar, eu não estou parado. E esses empresários têm que procurar também, né, Cléber? Não, mas é isso, porque eu sei que o polo gastronômico, em um dado momento, estava procurando alguém relacionado a essa área. Desculpa a interrupção. Para poder justamente poder desenvolver e capacitar os próprios funcionários. Mas não é só a questão de capacitar o próprio funcionário, é a falta da mão de obra, é a falta do garçom que não tem na praça. Então fica meio que um troca-troca. De vez em quando você vê o garçom que estava lá no alto, agora está aqui na várzea, daqui a pouco está aqui em Agriões. Aí então eles ficam mudando, mas sempre a mesma galera. E não renova porque não tem gente nova. Tem que renovar, gente, tem que renovar. Então, e o pedido é justamente esse, é que já que existe o polo, né, que tem o apoio do SEBRAE, que tenham em vista esse trabalho, que se unam e que invistam na formação de mais profissionais, porque eles mesmos vão poder trazer para eles. E é isso que você falou, é investimento, né, Cléber? É investimento, nossa, sem dúvida. Gente, eu vou pedir para o professor Paulo continuar aqui comigo, porque está na hora do intervalo comercial rapidinho, né? Na verdade, já passou do horário, claro, né? A gente sempre passa do horário aqui. Quando o bate-papo é bom, a gente passa realmente do horário, mas
Vou pedir para o professor Paulo continuar aqui, que a gente vai continuar batendo um papo sobre a Capet. Daqui a pouco a gente vai falar para você como é que você pode procurar a Capet, né? Como é que você pode, você que é professor, você que é empresário, que quer firmar parcerias com essa instituição. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta.